Esta noite quero falar sobre tolos e quero que vocês abram comigo a 3º capítulo de 1 Coríntios, começando no verso 18. Que nenhum homem se enganar a si mesmo. Se algum homem entre vós parece ser sábio neste mundo, torne-se um tolo para que possa ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vazios. Há alguns anos, Anthony Newley cantou What Kind of Fool Am I? Até o topo das paradas. Eu procurei no dicionário para ver o que é um tolo ou um dos meus associados fez isso por mim. A Bíblia tem muito a dizer sobre tolos e o que é um tolo. Provérbios 10:21 diz: os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios 1:7 diz: os tolos desprezam a sabedoria. E quando P.T. Barnum chegou a este país muitos anos atrás, ele disse: o povo americano quer ser enganado, e eu estou aqui para enganá-los. Ele disse: um tolo nasce a cada minuto. Agora, sinônimos que você pode encontrar para a palavra. Tolos são pessoa estúpida, cabeça oca, simples, bobo, idiota, ganso, trouxa, ignorante, cabeça dura, o que quiser. Risos, alguém que foi imposto por outros, um trouxa, um ingênuo ou um dupe. Agora, na Bíblia, pode significar tudo isso. Mas também tem um significado moral na Bíblia, e é uma palavra muito importante na Bíblia. E os versículos parecem quase paradoxais. E Coríntios 3:18 diz, torne-se um tolo. E Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. E Deus está falando do ponto de vista divino. Em um trecho, o tolo é uma pessoa sem raciocínio, despreocupada, desleixada, sem verdadeiro entendimento. No outro trecho, a palavra tolo é usada do ponto de vista de pessoas que receberam Cristo, porque o mundo ri delas e diz que elas são tolos e ridículas. Elas são tolos. Então, há tolos sem sabedoria e há tolos sábios. Jesus disse, quem quer que chame seu irmão de tolo está em perigo do fogo do inferno. Tenha muito cuidado ao chamar outra pessoa de tolo. Eu não ousaria usar esse nome para você ou para qualquer outra pessoa. Nunca use a palavra tolo em raiva, diz a Bíblia. Mas estou lhe dizendo o que Deus diz sobre isso em certas instâncias. Primeiro, existe o tolo ateu. Está repetido 2 vezes em Salmo 53:1 e Salmo 14:1. O tolo disse em seu coração, não há Deus. Mas em hebraico, na verdade significa, não há Deus para mim. Em outras palavras, este tolo deliberadamente diz, não há Deus para mim. Ele não está dizendo que não há Deus. Ele está dizendo que não há Deus para mim. Então, há o ateu prático. Você veja, há muitas pessoas que realmente não são ateus, mas são ateus práticos no sentido de que vivem como um ateu. Você professa acreditar em Deus, mas não vive como se acreditasse em Deus. Você vive como se não houvesse Deus. Você também, em um sentido, é um ateu. E há centenas aqui hoje à noite assim. Você acredita em Deus com sua mente. Você pode ir à igreja, mas você vive como se Deus não existisse no que diz respeito a você. Assim, você é um ateu em um sentido. E em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o tolo zombador. O tolo zombador. Os tolos zombam do pecado. Provérbios 14:9. Aqui está. Deus em toda a sua santidade e a Bíblia nos diz que pecamos contra Ele. Quebramos suas leis e estamos sob a sentença de morte. Estamos sob a sentença de morte. Vi um filme na televisão hoje à noite, em um dos programas de notícias contando quantos homens e mulheres estão no corredor da morte, nos Estados Unidos, agora sob a sentença de morte. Todos nós aqui estamos sob a sentença de morte. O salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos e quebramos as leis de Deus.
e então estamos todos sentenciados a morrer. Fisicamente devemos morrer. Os cemitérios estão cheios de pessoas que estão lá porque o pecado causou a morte. E então, o pecado também causa a morte espiritual. Sua alma está morta, seu espírito está morto. Fisicamente você está vivo, mas sua alma que vive dentro do seu corpo está morta para Deus. Então, você é uma pessoa andando morta sob a sentença de morte. E a única maneira de ter essa sentença suspensa é vir a Cristo pelo arrependimento do pecado e pela fé nele como seu Senhor e Salvador. Se você quer que essa sentença seja suspensa, se você quer que seus pecados sejam apagados como se nunca tivessem existido, se você quer ser justificado diante de Deus, pegue esse telefone agora mesmo, você que está assistindo pela televisão. Pegue-o e ligue o número que você vê na sua tela e um conselheiro responderá. E o conselheiro vai falar com você sobre como você pode conhecer Cristo, como muitas pessoas aqui, hoje à noite, espero e creio e rezo que encontrem Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há muitas pessoas que fazem piada dos pecados. Eles zombam dos padrões de Deus, os padrões de Deus sobre sexo, os padrões de Deus sobre casamento, os padrões de Deus sobre divórcio, ética, moralidade e justiça social. Nós fazemos piada disso, nós rimos disso. A Bíblia diz: tenha certeza de que seus pecados o encontrarão. Nunca duvide disso. Seu pecado o encontrará, mesmo que ninguém na terra o descobra. Você pode nunca ser pego. Você pode nunca ter que pagar por isso aqui, pelo que pode dizer. Mas seu pecado será descoberto um dia. Ninguém comete um pecado que não seja descoberto. Tudo o que você fez na escuridão, todo o pensamento mau que você já teve, será descoberto. Porque tudo está sendo registrado, está sendo gravado, aguardando o dia do julgamento. Está sendo gravado em fitas mais sofisticadas do que qualquer coisa que temos. Está sendo gravado. Até seus pensamentos e seus pecados o encontrarão e serão expostos ao universo inteiro. O encontrarão. É apenas uma questão de tempo. A palavra encontrarão é definitiva. Encontrarão. Encontrar, talvez você tenha enganado todos os outros, sua esposa, sua família, sua igreja, seus amigos. Mas a Bíblia diz: seus pecados definitivamente o encontrarão. Um detetive, finalmente. Depois de fugir tanto tempo e se esconder tanto tempo, a mão de Deus virá sobre seu ombro e dirá: eu o encontrei, você foi descoberto. Nós sabemos agora. E então, em terceiro lugar, há o tolo caluniador. O tolo caluniador. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos, e aquele que profere uma calúnia é um tolo. Passando adiante uma história ruim sobre outros, difamando o caráter de outras pessoas, destruindo suas reputações com fofocas maldosas. Fofocar é listado na Bíblia como um dos piores de todos os pecados, e ainda assim, como é frequente que isso seja feito até em círculos que se chamam cristãos. É um pecado terrível aos olhos de Deus, e Deus diz: essa pessoa é um tolo. Você não pensa em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas então, muitas vezes, assassinamos um caráter, ou tentamos derrubar alguém, ou compensar, ou por causa de ciúmes, por sibilar inuendos. Alguém me disse, ou ele fez assim e assado. Cometemos assassinato por assassinato de caráter, pior do que matar um homem com uma pistola ou uma faca ou um clube. Aquele que profere uma calúnia, a Escritura diz, é um tolo. E então, em quarto lugar, há o tolo cristão. O tolo cristão. Lembre-se do caminho para Emaús depois que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados e foi ressuscitado, e lembre-se que ele apareceu aos discípulos, de fato, 11 aparições diferentes após sua ressurreição, e esta é uma delas. E estes 2 discípulos estavam a caminho de Emaús fora de Jerusalém.
Eles estavam tristes, estavam decepcionados, estavam desiludidos, e eles estavam murmurando e gemendo entre si, e outro homem se juntou a eles, e eles não reconheceram quem era. E ele falou com eles, disse: Por que vocês estão tão abaixados? Eles disseram: nós pensávamos que ele era o Messias. Você não ouviu todos os acontecimentos em Jerusalém nas últimas semanas sobre este Jesus que fez coisas maravilhosas? Nós pensávamos que ele era o Messias, nós pensávamos que ele vinha para salvar o mundo. Mas ele não o fez, ele nos decepcionou. Eles o mataram na cruz e agora o terceiro dia passou e ouvimos rumores de que ele poderia ser ressuscitado dos mortos, mas não aceitamos isso. E então Jesus disse: Ó tolos, vocês são tolos. Então, ele começou a explicar-lhes as escrituras de Moisés através dos profetas sobre quem ele realmente era. E então ele foi passar a noite com eles e estava sentado à mesa na casa deles, em Emaus. E de repente, seus olhos se abriram e viram que era Jesus. Em outras palavras, o tolo cristão que tem a palavra de Deus em suas mãos, que lê seu testemunho e ainda assim duvida das promessas de Deus. Jesus disse: Ó vocês tolos, por não acreditar nas Escrituras que ele ia ressuscitar dos mortos e que um dia ele volta. Então, em quinto lugar, há o tolo avaro. E a história é contada em Lucas, o capítulo 12. Jesus contou a história de um homem rico e seus celeiros. Você lembra? Ele construiu seus celeiros e disse que ia se aposentar porque já tinha ganho dinheiro suficiente agora. Provavelmente ia para a Califórnia do Sul ou Flórida, ou vir aqui para o Idaho, para este lugar lindo, e se aposentar. Ele já tinha ganho dinheiro suficiente. E ele disse: Alma, descanse, beba e alegre-se. E naquela noite ele teve um ataque cardíaco e quando estava morrendo, uma voz foi ouvida do céu que disse: Tu, tolo, esta noite tua alma te será exigida. E a Escritura disse: Jesus disse: Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Você veja, ele tentou encontrar felicidade no lugar errado, dinheiro. Ele ignorou o poder da influência em que nenhum homem vive para si mesmo. Ele deve ter tido uma família. Ele desprezou a morte. Ele não fez provisão para a eternidade. Ele fez provisão para sua aposentadoria. Quantos homens e mulheres eu conheço que planejaram para a aposentadoria, planejaram tudo, mas não se prepararam para morrer e morrem logo depois de se aposentarem. É surpreendente. Eu pensei sobre isso. Algumas pessoas anunciam sua aposentadoria e você lê 2 ou 3 semanas depois que eles morreram de um ataque cardíaco. Eles pensaram que teriam 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos que poderiam apenas relaxar e curtir a vida. Mas nem sempre funciona assim. Você precisa ter certeza de que está preparado para encontrar Deus. Toda pessoa que está mais preocupada em obter alguns bens deste mundo e deixar de fora a preparação para a eternidade é um tolo. Ou a pessoa que gasta seu tempo em ascensão social ou prazer mais do que em coisas eternas é um tolo aos olhos de Deus. Se você não está preocupado com sua casa no céu, não está preocupado com as riquezas que nunca falharão, não está preocupado com ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corrompem e onde os ladrões não roubam, então você é um tolo. Se você perguntasse a este homem, qual é o seu nome? Bem, ele diria: meu nome é o homem rico. Ou eu sou o homem próspero que você lê sobre. Ou eu sou um homem eminente, eu sou um grande homem no bairro. Ou eu sou um homem famoso, meu nome está no jornal o tempo todo. Então pergunte a Deus: Senhor, qual é o nome deste homem? E a resposta volta: tolo, ele é um tolo, esse é o seu nome. O homem rico conhecia todo o nome menos o certo. Ele tinha sido chamado pelo seu nome de família, seu nome dado, seus postos, seus títulos, sua riqueza, os elogios dos homens. Mas aos olhos de Deus, seu nome era Tu, tolo. Isso é tudo o que sabemos sobre ele, que ele era apenas um tolo rico que ajuntou tesouros na terra,
mas não ajuntou nada para o céu. E quantos de nós estão na mesma categoria? Você pode não ser rico, no sentido que este homem é rico, mas todos nós na América somos ricos comparados ao Bangladesh e aos lugares onde estivemos em muitos lugares do mundo, como na África. Ou, como Victor estava falando no Vietnã, onde ele foi missionário por alguns anos. Muitos de vocês não se mexeriam se eu olhasse para esta audiência e disser: "Tolo, venha aqui, eu gostaria de ver você." Quantos de vocês se levantariam e viriam? Risos. Muitos poucos, talvez ninguém. Mas a Bíblia diz: como são trazidos à desolação em um momento. Rapidamente tudo pode terminar. Sua casa dos sonhos desaba, problemas na família, a riqueza se foi. Aqui estava um homem, um multimilionário talvez, mas a um passo de sua própria sepultura, contando com tudo nesta vida, a felicidade, a alegria que esta vida poderia dar a ele, e ele é chamado na Bíblia, por Jesus, de um tolo. E então, em sétimo lugar, há outro tipo de tolo, ou sexto. A pregação da cruz é loucura para os que perdem. Por 1 Coríntios 1,18, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que o mundo considera loucura, nós colocamos nossa salvação eterna sobre. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, volta as costas para os prazeres e os desejos sensuais e as coisas deste mundo, as pessoas pensam que você é um tolo. O mundo que não conhece Cristo me parece louco. Por que eles não podem ver? Por que eles não podem entender? Eu quero agarrar todos que vejo na rua e todos que passam, todos no hotel. Eu quero agarrá-los e dizer: olhe aqui, Cristo poderia mudar sua vida. Se eu vejo seus rostos vazios e ouvir o riso oco, e eu os vejo bebendo, tentando beber para encontrar alguma felicidade, ou tomando drogas e aquele olhar vazio que eles têm. E eu digo: se eu pudesse apenas sacudi-los. Mas você veja, apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer o trabalho do Espírito Santo por ele. O Espírito Santo deve convencer de pecado. Ele deve também levantar este véu que está sobre suas mentes. E assim, a salvação é do Senhor, diz a Bíblia. Se alguém deseja sabedoria, que ele se coloque em identificação com Jesus Cristo. O que o mundo chama de loucura, eu estou colocando minha salvação sobre a cruz de Cristo, não importa o que o mundo possa pensar dele ou de mim. Somos loucos por causa de Cristo, dispostos para o mundo nos ver como fora de nossas mentes, dispostos a ser considerados como a escória da terra porque nós nos voltamos para Cristo. Você é um dos tolos do diabo, ou você está disposto a ser um tolo por causa de Cristo? A Bíblia diz em Provérbios 12, o caminho do tolo é certo em seus próprios olhos. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual caminho você está? O caminho estreito que leva à vida eterna ou o caminho largo que leva à destruição? Você tem que fazer uma escolha. A Escritura diz: escolha você hoje a quem você vai servir. Você vai continuar sendo um tolo aos olhos de Deus, ou vai se tornar outro tipo de tolo, o tolo de Cristo, que o mundo chamará de tolo e chamará de loucura. Porque, veja, quando você vem a Cristo, há um preço a pagar. E um dos preços que você paga é ser mal entendido por alguns membros de sua família, algumas pessoas na comunidade, algumas pessoas onde você trabalha ou onde você estuda. E é isso que Jesus queria dizer quando disse: venha e leve a cruz e siga-me. Mas você veja, a cruz que você leva é identificação com Cristo. Não é uma doença especial que você pega ou algum problema que você tem. É identificar com Cristo e deixar as pessoas rirem de você e estar disposto para elas zombarem de você se necessário por seguir Cristo. Essa é sua cruz.
E se você não estiver disposto a levar essa cruz, você não pode ser seu seguidor, ele disse. Você está disposto a levar essa cruz? Você está disposto a entregar totalmente sua vida a Cristo? Alguns de nós temos um pé no céu e um pé no inferno, por assim dizer. Um pé no mundo, um pé no reino de Deus. E estamos estradalhando a cerca. Deus não permite estradalhadores. Isso é o que um mugwump é, um estradalhador. Cristo não permite isso. Ele não permite neutralidade. Você não pode ser os dois. Você deve vir totalmente para Ele. E você encontrará isso ao longo da Bíblia. Você encontrará isso ao longo dos ensinamentos de Jesus. Uma grande multidão estava seguindo Jesus um dia, e ele se virando e falou com eles sobre o fato de que ele ia morrer na cruz, e disse: muitos não o seguiram mais. Por quê? Porque eles não podiam aceitar essa conversa sobre a cruz. Você quer Cristo em seu coração? Pegue esse telefone agora mesmo se você está assistindo pela televisão. Fale com esse conselheiro, faça essa chamada. Se for um sinal de ocupado, ligue novamente. Eles estarão lá a noite toda, em todo o país. E você pode falar com alguém e receber Cristo em seu coração esta noite. Porque, veja, quando Cristo morreu na cruz, diz que a multidão abaixo, a turba abaixo, zombaram e riram. E eles disseram: que tolo! Você salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ha, 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 ha! E Jesus estava pendurado lá e no céu. 72.000 anjos, 10 legiões, sacaram suas espadas prontos para vir e resgatá-lo. Mas ele disse: não, eu os amo. E quando ele morreu na cruz, ele tomou seus pecados. Todo o pecado que você já cometeu, ele tomou naquela cruz. Ele tomou sua pena de morte para você. E porque ele era o Filho de Deus, e porque ele era sem pecado, ele podia levar seus pecados. E Deus aceitou sua morte como uma oferta de pecado por nossos pecados. De modo que quando Deus me olha agora, ele não vê Billy Graham, o pecador. Eu sou um pecador. Eu pechei. Mas eu coloquei meus pecados sob o sangue de Cristo. E o sangue que foi derramado na cruz lava meus pecados, simbolicamente, aos olhos de Deus, de modo que quando Deus me olha, Ele não pode ver meus pecados. Deus tem uma habilidade única que você não tem. Deus pode esquecer, e diz que Ele esquece seus pecados. Em outras palavras, as fitas são apagadas do momento em que você nasceu até o momento em que morre. Porque se um pecado permanecesse nas fitas, você nunca chegaria ao céu. Deus é justo e santo. E antes de você poder entrar no céu, você deve ser justo também. E a única maneira de você obter justiça é ser vestido na justiça de Jesus Cristo. E Ele oferece você essa vestimenta justa hoje à noite, gratuitamente. Você não tem que pagar por isso. Mas você tem que fazer 3 coisas. Você deve se arrepender de seus pecados. Isso significa que você está disposto a mudar seu modo de vida. Você está disposto a mudar completamente e colocar Cristo em primeiro lugar em sua vida a partir deste momento. Você pode ser um membro da igreja. Você pode ser católico, mormon, judeu, protestante, o que quer que seja. Você precisa de Cristo. E você quer fazer esse compromisso. Eu não estou pedindo para você se juntar a uma igreja hoje à noite, uma igreja específica. Eu estou pedindo para você ter certeza de que seus pecados são perdoados e que você está pronto para o céu. Primeiro, arrependa-se. Segundo, receba-o pela fé em seu coração. Fé significa confiança, compromisso total. Significa que Ele se torna o piloto do seu avião ou Ele se torna o motorista do seu carro, da sua vida. Você transfere todas as decisões para Ele. E isso é uma coisa maravilhosa.